Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Caroline Mevier. Eu trago vários assuntos aleatórios nesse canal, o que dá na telha. E hoje eu quero falar um pouquinho do processo de imigração, mas eu quero focar na falta que o meu marido tá fazendo. Pra quem tá acompanhando um pouquinho no Instagram e tá começando a me conhecer agora, eu tô nesse processo de imigração para Portugal. Só que no momento eu não posso ir, porque o pai da minha filha não autoriza. Não posso delongar muito sobre isso, porque está em sigilo, né, judicial, mas tá dando certo e a gente não vai desistir. Porém, o meu marido foi na frente. E tem algumas perguntas, né? Por exemplo, por que o seu marido foi antes? Como é pra você? Eu não conseguiria, né? Eu não deixaria. Ou como que você tá fazendo, né, para lidar com isso? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso aqui neste vídeo. Então deixa seu like, comenta, faz a sua pergunta curiosa aí sobre esse processo. Se você é apenas alguém que acompanha um pouco da minha vida e tá curioso mesmo, quer saber, pode deixar seu comentário aqui que eu vou responder. E se você é alguém que tá pensando em migrar e talvez né, ir na frente, né, quando é um casal e o outro ficar, é legal você ver um pouquinho da minha história nesse vídeo. Eu vou tentar ser o mais sincera possível, tá? Para que vocês estejam mais preparados caso decidam imigrar dessa forma, digamos assim, desmontando, né, parcialmente, temporariamente a sua família. É uma decisão muito séria, muito importante, com diversos riscos, sim, e diversas consequências também, mas era a nossa forma, tá? Então, sobre isso é hoje. Vamos rodar essa vinheta aí e vamos conversar. Então, para começar, não tem script nenhum para o vídeo de hoje, não tem cenário perfeito, decidi gravar para vocês. E um dos pontos mais difíceis, né, desse nosso processo realmente foi a nossa separação. A gente não se separou, tô casada, mas foi a separação, né, de corpos aí, meu marido do outro lado do Atlântico. Eu também sei que existem casamentos e casamentos. Meu casamento tá começando. Eu casei em outubro do ano passado e eu morava junto com meu marido há 1 ano. Meu marido é um parceiro. Ele é quem me entende, me suporta e só de falar eu já quero chorar. Ele é o meu melhor amigo, né? Então eu perdi numa pessoa só o papel de vários, né? E o Paulo, ele é isso, ele é suporte emocional muitas vezes pra mim. Eu me sinto mais segura, eu me sinto mais forte quando ele tá perto. Então o lado bom foi que a gente pôde treinar essa força também separados. Eu também vejo valor nisso, tá? Mas não posso dizer que foi fácil e que tá sendo fácil. Agora a gente acabou de encerrar uma chamada de vídeo. A gente faz chamadas para conversar, para ter inclusive nossos momentos sexuais, tá? Porque ninguém é de ferro, a gente precisa deles. E é como a gente vai se virando como pode, tá? Então, primeira falta, sexual, né? As pessoas perguntam, e eu acho que elas se preocupam com isso, né? Essa insegurança relacionada à sexualidade, quando você é casada, tá? Tem uma vida sexual ativa, e aí você vai ficar meses sem ver o seu marido. Eu fiquei de fevereiro a junho, e depois eu fiquei agora, né, eu voltei em junho 1 semana em Portugal. E eu não sei quando eu vou voltar. Tô torcendo para que seja em outubro, para morar. Mas realmente não há passagens compradas, não há uma data ainda. Algumas coisas estão acontecendo, né, agora que eu voltei. Então eu ainda não sei. Mas eu continuo cíclica, eu continuo ovulando. E tem aqueles momentos igual agora que eu tô no 7º dia do ciclo, estrogênio subindo, aquele fogo, a libido, e eu queria muito que meu marido estivesse aqui para que eu pudesse lhe usar, né? E a gente é bem aberto, a gente fala mesmo assim, tranquilamente. Inclusive, mozão, comenta nesse vídeo aqui, hein?
Tá com saudade de mim? Delícia. Com certeza ele tá, que ele não é maluco de dizer que não. Mas, então a gente tem essa primeira parte sexual. E isso gera inseguranças, né? Porque agora tá um pouco mais estável isso. Mas a gente com certeza subestimou o que a gente ia passar. Eu e o Paulo, quem conhece a gente, quem já viu a gente nos rolês, quem acompanha a nossa história um pouquinho, sabe que a gente é bem grudado, que a gente se entende, que a gente tem a mesma vibe mesmo. Se você conhece a gente, inclusive, deixa aqui um comentário. Conheço vocês, é desse jeito mesmo. Vocês são uma vibe, vocês se combinam, porque é isso que a gente escuta muito, né? A gente realmente se combina bastante. Eu digo até nas nossas loucuras, né? Nas nossas alterações emocionais e psíquicas. Mas é isso. Então, isso me gerou, eu acho que eu, no início, surtei muito mais que o Paulo. Ele estava mais forte, ele estava mais confiante, sabendo que tinha um propósito no que a gente estava fazendo. A gente está pensando a longo prazo, é uma coisa pro nosso futuro. Eu não tenho feito essa imigração pensando no agora, neste ano, e nem ficar rica, milionária, porque eu vou ganhar euro. Não. Eu tô buscando uma vida num lugar diferente, com um pouco mais de qualidade de vida e vivendo novas histórias, né? Eu quero viver coisas diferentes, é simplesmente isso. Eu cansei de estar aqui na mesmice. E o Paulo também. Então a gente se desafia, nós somos um casal assim. E a gente decidiu ir juntos quando a gente se deparou com essa situação de não podermos ir juntos, porque eu não conseguiria sair do país, né? Eu não vou sair sem a Jasmine, a minha baby, e ela não tinha autorização para ir. Então, tudo isso a gente tá com 3 advogados, 2 no Brasil, 2 e uma lá em Portugal. Então, bastante grana, bastante investimento, bastante dedicação, determinação. Tem dias que a gente tá mais forte. Essa fase que eu voltei de Portugal, eu tô me sentindo mais forte. Foi ótimo conhecer aquele país e ver que realmente lá é o que eu quero viver, lá é onde eu quero estar, né? Mas tem dias que a gente entra numa não aceitação. Eu já fiquei com raiva do universo, de Deus, de tudo. Entender o tempo das coisas que estão para além dos nossos desejos e planejamentos e estratégias é muito dolorido, é muito difícil mesmo. Então a gente com certeza subestimou esse tempo, essa ausência, esse afastamento um do outro. A gente não passava 15 dias longe. Quando eu comecei a namorar o Paulo, ele era da Chapada dos Veadeiros, eu catei ele lá pra mim e ele veio morar em Brasília. Só que nesse início, nesse primeiro ano de namoro, era um pouco distante, né? Eu ia pra Chapada dos Veadeiros, no Goiás, e ele vinha pra Brasília às vezes. E aí, no máximo, 15 dias a gente ficava e já tava assim, maluco os dois, né? Querendo se ver. Ele também é bem apegado a mim e eu sou a ele, né? E acho que tudo bem, sabe? Isso, e por um lado, a gente escolheu casar, né? A gente tem aquela família originária e a gente tem aquela família que a gente escolheu formar. Geralmente essa família que a gente escolheu formar, a gente tem afinidade, né? A gente gosta, eu gosto de estar em casa com a minha família, a convivência na maior parte do tempo, as descobertas, os aprendizados, os crescimentos. Então, tudo isso tem me feito muita falta mesmo. Eu tô batendo um papo bem aleatório, né? Vocês estão vendo que eu não tô seguindo uma linha de raciocínio muito única, mas é importante falar pra você que deseja migrar e que vai antes do seu marido ou seu marido vai antes de você. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver que essa situação é a de muitos brasileiros que decidiram emigrar nos últimos anos. Então não vai sempre a família inteira, né? Às vezes é preciso ir um antes e depois, quando depois tá mais organizada, adiantada, às vezes um arrumou já um aluguel, um emprego e aí o outro vai, né? Depois que conhece um pouco mais o cenário. No meu caso não foi por esse motivo, como eu já citei pra vocês. Mas tá sendo muito difícil. E aí eu tive diversas inseguranças, né? Femininas que vieram à tona mesmo. Justamente porque a gente tava falando da parte sexual. Então eu acho que eu tive um ciúmes muito projetado, né? É um ciúmes meu, eu pensando coisas que talvez eu faria, as minhas tendências pessoais.
E aí eu projetava tudo muito no Paulo. E se ele demorasse a me responder, às vezes era motivo pra eu surtar de verdade. Surtar literalmente, não é surtar a palavra bonitinha que todo mundo usa hoje em dia. É de entrar numa crise de ansiedade séria, nível síndrome do pânico dentro de casa, taquicardia, horrores. Não foi fácil. Só que eu vi que eu poderia colocar tudo a perder com esse comportamento, né? E isso tem a ver com questões minhas psicológicas também, que a gente vai falar em outros vídeos. Mas eu não queria perder esse casamento, eu não queria perder esse planejamento, eu não queria sabotar esse sonho. E eu tava entrando numa autossabotagem, numa desistência, num modo de destruição. Então eu vou acabar com toda essa palhaçada, você fica aí e eu não vou mais. Eu vivenciei loucuras, tá? Literalmente também loucuras. Não tô falando palavrinhas da nova era aí que todo mundo usa. É um momento em que você já não tá ali racional, não tá com suas faculdades mentais todas em dia, geralmente desencadeado por alguns gatilhos. E o gatilho foi essa separação, né? Eu vi como abandono. Mesmo eu estando junto nos planos, meu ser sentiu assim, fui abandonada, tô sozinha de novo, o que eu vou fazer? O Paulo vai arrumar outra pessoa, ele deve estar com alguém, nossa, e eu vou ficar aqui, será que eu vou conseguir? Eu vou ficar também sem sexo, e ele lá vai ficar sem sexo, e nós somos muito jovens e sexuais, e nosso casamento, o que vai ser? Melhor eu terminar com isso tudo logo e tal. Gente, é bem complexo mesmo, é complexo desse jeito que vocês estão escutando. Tem pessoas que podem lidar um pouco melhor, né? Porque talvez não vivam tão intensamente as suas emoções o quanto eu sinto aqui, o quanto o Paulo sentiu. Então, a minha experiência foi assim. Eu achei que eu ia estar muito mais forte, que ia dar tudo certo, resiliência, estoicismo, né? Deus acima de tudo, tananã, tá tudo certo, na fé a gente consegue. E não foi bem assim que aconteceu, não foi tão romântico assim. Com isso eu descobri inclusive diversas questões emocionais e psicológicas minhas. Foi esse afastamento que me fez perceber, né, tudo isso. Eu ainda tô gripada. E além da parte sexual, né, e que gera todas essas inseguranças e essa questão de autoestima também que vem à tona. Aí quando não era eu aqui surtando ele lá também tinha algum gatilho, alguém comentava alguma coisa numa foto minha e tal. E aí já gerava alguma insegurança nele. Ele às vezes falou que se questionava dessa escolha também. E aí eu dava força pra ele. Geralmente a gente reveza, né? Quando um tá mais fraco no processo, o outro fortalece. Acho que isso é muito importante. Então, quando ele, às vezes, falava, nossa, eu não sei, eu vim antes. Às vezes eu questiono minhas ambições e tal. Eu falei, não, amor, se não fosse você, a gente não ia conseguir ir, né? E você está aí é o que dá força pra tudo que tem acontecido, todo esse movimento. Não desiste, eu tô com você, mesmo longe. E tudo mais. Essa minha ida agora em junho não iria acontecer, seria só em outubro, mas não deu pra segurar mais, a saudade estava muito grande. Saudade é um trem muito louco quando você sente ela a longo prazo, tá? Eu sentia uma angústia em casa, uma falta de concentração, às vezes umas crises como se fossem meio depressivas, tristes, sem vontade de fazer as coisas do dia a dia. E não entendia. Aí eu refletia, né? Autoconhecimento é tudo. E eu pensava, eu tô com saudade do Paulo. Eu tô sentindo falta dele. Ele era a coisa que eu tô procurando aqui dentro. E no encontro, né? Então, você também vai começando a se olhar, a se perceber, a assumir, né? E como eu falei, fazer o que podemos. Então, busquei me ocupar com academia, com polidense, com algumas outras práticas, com contato maior com os amigos, mesmo que online, sair, tomar um sol no clube, tudo isso ocupando também esse tempo pra eu acabar não olhando muito pra esse vazio, né, que a ida dele tinha me gerado. E que esse vazio pode ser mais perceptível para algumas pessoas e outras menos. No meu caso, eu sinto muito isso, né, e tem a ver com as minhas questões psicológicas, né.
O Paulo é uma pessoa amiga, então aquela pessoa que você chega do trabalho, né? Eu chegava do plantão, às vezes ele tava preparando um jantar pra mim, né? E todo virginiano, um jantar bonito, legal, cogumelos, com... Quem conhece ele sabe que ele é assim, com cogumelos e uma macarronada, tal, uma picanha cortadinha e não sei o quê. Então eu sinto falta desse cuidado. Aquela pessoa que me escuta, que sabe quando eu não tô muito bem. Apesar de atualmente eu estar morando com a minha sogra, que tem me ajudado muito, mas ela não é o Paulo, né? A pessoa que eu casei. Mas ela é maravilhosa também. Se não fosse ela, estaria muito pior. Eu agradeço muito a presença dela comigo nesse período. Foi fundamental para eu acho que eu não ter consequências mais drásticas, né? E é isso. Então foi a questão sexual, a questão da amizade, a questão de ter um parceiro ali no dia a dia, até um parceiro para assistir série. Eu não assisto mais série, né? Não tem ele. Eu não é. Quando a gente assistia série, eram os nossos momentos juntos. Então tem coisas que eu deixei de fazer, porque eu não vou parar pra assistir uma série, eu preferi dormir. Quando ele tá junto, eu acompanho alguma coisa com ele. Então, toda aquela mudança no seu dia a dia, né, que acontece. E que foi de um dia pro outro. Um dia ele tá aqui comigo, a gente dormiu juntos e tudo mais. E no outro ele tá lá em outro continente, do outro lado do Oceano Atlântico. Então foi com certeza muito impactante. Espiritualmente falando, eu acredito muito em todo esse lado espiritual. Muitas coisas acontecendo, inclusive a finalização dessa história com o pai da Jasmine que eu plantei lá atrás, né? E que reverbera, né, como várias consequências na nossa vida. Às vezes a gente age por impulsividade, mas isso tem um preço. E eu acabei, né, colhendo isso agora também no meu relacionamento atual. Então tem coisas espirituais ainda sendo dissolvidas, né, e resolvidas também, mas estamos confiantes. Acho que se for possível o casal ir junto é o ideal. Eu não pretendo mais em nenhum momento planejar nada sem ele. Enquanto a gente estiver casado, a gente já entrou nesse acordo que foi pra aprender também, assim. Então não, a gente não vai fazer mais isso. Se a gente for pra um outro país, um teve uma oportunidade de trabalho, vamos esperar quando a família toda puder ir junto. Porque não foi fácil manter a firmeza de tudo isso, desse casamento, desse amor, da nossa sanidade mental. Foi um preço bem caro, né? Mas também serviu positivamente para nos fortalecer, como eu falei, para me fazer descobrir algumas coisas sobre mim, que às vezes na presença do outro a gente não vê, né? Já vive naquela simbiose ali, os dois estão juntos. Então foi importante a separação para eu conseguir ver algumas coisas. Buscar ajudas, né, profissionais, psicológicas, psiquiátricas, me fortalecer internamente, mas eu ainda tô nesse processo, não posso dizer que tá resolvido. E é isso, gente. Então, assim, pra situar um pouco vocês do porquê ele foi antes, de como a gente se vira e acabou sentindo, tá? Foi dessa forma. Se você conhece alguém que vai migrar, mostre esse vídeo. O ideal realmente é tentar ir a família juntos, né? Se não for possível, tem que se preparar, tem que ter uma rede de apoio, rede profissional, porque é muito mais difícil do que parece, principalmente quando você tem um bom casamento, né? Um casamento ali que você está curtindo, que você é amigo do seu companheiro, do seu parceiro, ou da sua companheira. Então, é bom a gente saber respeitar os nossos limites enquanto humanos, né? Eu acho que eu me achei muito fodona, assim, eu vou dar conta, eu dou conta de tudo, tal, e eu quase não dei conta. Então, numa próxima, hoje eu tenho mais noção das minhas vulnerabilidades também. Eu acho que assumir isso é segurança pra nós, tá? Então, é isso. É um pouquinho dessa nossa migração, da falta que o Paulo me faz. Como eu falei, a gente tenta se virar como pode, né? Quem sabe mais pra frente eu faço um vídeo focado em alguns assuntos específicos, como eu tenho lidado, por exemplo, com a minha sexualidade, tá? É um fator muito importante, é algo que eu abordo muito com as mulheres, né? A nossa ciclicidade, sexualidade, libido, fertilidade. Então, pra mim,
o autoconhecimento me ajudou muito a identificar muita coisa, mas como eu falo, o autoconhecimento ele ajuda a identificar. Ele não é por si só a cura, né? A cura é uma busca, é um progresso diário, né? Constante e tudo mais. Mas do mais é isso. Beijos de luz da lua. Espero que eu tenha alertado vocês, né? E também mostrado um pouquinho da minha história, que aos pouquinhos eu vou soltando aqui como tem sido essa saga. Mas fiquem na torcida por mim. Coloca um emoji positivo aqui, tá? Vibrem comigo. Tem muita gente vibrando a favor. Os que estão vibrando contra, tô nem aí pra vocês, porque vai dar certo, a gente vai conseguir. E eu não vejo a hora de estar postando um vídeo lá com Paula, a família reunida e todos nós morando aonde decidimos morar, que é em Portugal. Beijos de luz da lua e até a próxima.